Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui a essa iniciativa para falar sobre a programação e a preparação física na capoeira. Eu sou Leandro Ferreira e na capoeira conhecido como Mestre Grilo. Bom, quem quiser ver, pode ver o vídeo anterior, onde a gente falou sobre os aspectos relacionados na prática da capoeira como um instrumento também para melhorar a saúde física, né? E também os seus benefícios e riscos na hora de praticar. Eu quero falar para vocês algo a respeito de, para a gente entender essa origem contemporânea da capoeira, né? Porque a origem histórica da capoeira todos nós conhecemos, é algo que já nos primeiros meses de praticar capoeira, a gente já sabe as suas origens africanas e aquelas manifestações culturais que influenciaram na prática da capoeira. Porém, o que de repente o pessoal não sabe muito bem é qual é a influência dessas atividades que eu estou colocando aqui, né? Como por exemplo o judô, aikido, jiu-jitsu, karatê-do, que são artes marciais milenárias, né? Realmente a gente tem que entender, claro, e essa é outra coisa que a gente sempre falou, né? Pô, não, essas artes marciais são milenárias, a capoeira é muito, muito jovem, mas será que realmente essas artes marciais elas são milenárias? Para isso a gente tem que entender que isso na verdade são estilos modernos que são originários da China, Coreia, Japão também, que elas se desenvolveram nos anos 1850 e 1950. Então aqui existe um paralelismo com a capoeira, porque por exemplo, sim que as origens da prática do judô, as origens da prática do aikido, as origens do jiu-jitsu e as origens do karatê vem de práticas marciais milenares. Porém, o que a gente conhece hoje em dia como judô, aikido, jiu-jitsu, karatê, não tem nada de milenar se a gente for ver por que elas foram criadas e qual o objetivo, e aqui a gente vai ver várias semelhanças com a capoeira, né? Já aqui, olhando as datas que a gente vai olhando, o ano 1850 a 1950, durante esses 6 anos, foi que essas práticas corporais e marciais foram desenvolvidas para uma aceitação na sociedade. Existiu um fenômeno em todo o mundo, tanto na Ásia como na Europa. Se hoje em dia a gente sabe que o continente africano ainda continua em desenvolvimento, em um desenvolvimento social, não podemos falar que esse fenômeno afetou a África nessa época, mas sim afetou esse fenômeno na Ásia, Europa e Brasil também. Por exemplo, que era o fato de querer regrar essas tradições de combate para uma prática esportiva e como educação física. E isso é uma data marcante na capoeira que a gente conhece, no ano 1937. Se a gente voltar aqui naquelas na outra diapositiva, a gente vê que nos anos 1850 a 1950, né? Então, para nós, no Brasil e na capoeira, a gente tem uma data muito marcante que é nos anos 30, que todos sabemos foi digamos que a grande contribuição do mestre Bimba, né? E por que esse fenômeno foi um fenômeno mundial, que todas essas artes marciais que a gente estava falando antes, elas foram estruturadas e desenvolvidas nessa época também, que onde o que acontecia era pegar todas essas tradições de combate, entendeu? As tradições de combate, e estabelecer uma série de normas e regras para poder utilizar ela como uma atividade física, como um esporte ou como educação. Também aqui podemos ver que os inovadores da capoeira, aqui examinados como Burla Marques, Sinhozinho, Pastinha, Bimba e seus alunos, conheciam e aprenderam ginástica sueca, boxe inglês, jiu-jitsu e karatê japonês. E alguns até luta greco-romana. Eles se inspiravam nesses exemplos para desenvolver um modelo de modernização da capoeira. Então eles sentiam uma necessidade, como a capoeira, as suas origens africanas não eram tradições de combate mais estruturadas, né? A gente pega a cultura chinesa, a cultura japonesa, que sim que existe uma sistematização dessa prática
tradicional, porém, no caso da nossa capoeira, ela não é assim. Então, esses próprios alunos do mestre Bimba, não só os alunos, como também esses mestres consagrados, Burlamax e Sinanzinho, também sofreram essas influências de prática de outras atividades, porque eles precisavam entender como estava estruturado para tentar modernizar a capoeira, né, para uma maior aceitação. E aqui a gente estabelece, fica com esses pensamentos, né? A ginástica sueca, o boxe inglês, o jiu-jitsu, karatê japonês, greco-romana são exemplos que se utilizaram para modernizar a capoeira. E se a gente pensa na hora de ver o treinamento, como a gente treina e pratica a capoeira, vamos ver coisas, por exemplo, da ginástica sueca é muito típico e tradicional no aquecimento da capoeira, por exemplo, a gente utilizar exercícios como deslocamentos repetidos e cíclicos, como pode ser pequenas corridas, ou o exercício de polichinelo, ou o exercício de saltando no mesmo lugar e batendo o calcanhar na palma da mão para trás, ou elevando o joelho para cima e batendo. Então, isso tudo são movimentos da própria ginástica sueca. O boxe, não precisamos falar, né? Todo aquele uso das mãos dentro do jogo da capoeira também vem nessa origem. O próprio jiu-jitsu, na questão daqueles movimentos não só de projeção, como também tipicamente chamado de agarrões. O karatê na questão do uso das pernas, greco-romana e etc. E essa é aquela forte influência, né? Então, se a gente começa a pensar nessa forma que esses capoeiristas utilizaram essa estrutura, claro, a ginástica sueca ela tem uns objetivos. A forma que é praticada a ginástica sueca é para atingir a esses objetivos. A forma que é praticada o boxe inglês é para atingir os objetivos do boxe inglês. Então, no caso da capoeira, foi pego todas essas formas de praticar essas outras atividades e colocamos dentro da capoeira. A ginástica sueca, por exemplo, habilidades físicas sem deslocamento, o boxe inglês é um jogo de mãos, o jiu-jitsu é um combate sem perder o contato corporal, o karatê é um combate com técnicas ofensivas e defensivas retas, e a greco-romana é um combate unicamente de projeções. Então aqui a reflexão que eu quero fazer com vocês, pessoal, é que o que foi feito para utilizar dentro da capoeira e modernizar essa capoeira foram práticas onde, se a gente vê aqui, existem coisas que a gente não pode caracterizar a capoeira somente como habilidade física sem deslocamento, por exemplo, né? Não, a capoeira é uma habilidade física com deslocamento, o deslocamento mínimo da ginga, que é de um lado para outro, e também de frente para trás, e deslocamentos no chão. Então, digamos que tudo aquilo que eu utilizo na ginástica sueca pode ter uma contribuição enquanto aos movimentos que eu estou fazendo e aprendendo esses movimentos, mas não existe uma transferência direta para o que eu necessito na capoeira. O boxe inglês é um jogo de mão. Bom, aqui eu posso desenvolver, seria interessante eu conhecer e aprender alguma habilidade dentro do jogo da mão, né, para mim conseguir esquivar melhor, mas tudo aquilo que eu quiser trazer do boxe inglês ou dos jogos de mãos para dentro do jogo da capoeira vai distanciar muito do que é a realidade da necessidade da mão no jogo da capoeira. O jiu-jitsu é a mesma coisa, combate sem perder o contato corporal. Esse contato corporal ele existe, ele é esporádico e ele é muitas vezes até bastante presente dentro do jogo, mas não é maioritário. O que eu estou querendo dizer com isso não é que a gente, como atletas de capoeira ou como jogadores de capoeira, não podamos e não devamos conhecer essas outras técnicas. E sim, e até a mesma história recente da capoeira, a gente viu como muitos capoeiristas ao dia de hoje praticam, a grande maioria, 80, 90% dos capoeiristas
praticam outras atividades também e contribuem muito para a capoeira. Porém, agora é importante a gente fazer essa reflexão e saber que a gente começa a ter elementos suficientes para poder criar formas de treinar a capoeira e formas de aprender a capoeira e formas de jogar a capoeira com os próprios recursos que a capoeira tem mesmo, né? Formas de encaixar uma coisa, e aí é muito difícil de poder encaixar. Então, a gente tem as nossas próprias peças, deslocamentos, temos a gente, os ataques, todos os chutes, também pode ser considerado ataque, as projeções, os ataques com mãos, com a cabeça, com as pernas, as defesas, também as defesas, temos as nossas próprias defesas, as esquivas, as negaças, as negativas e as acrobacias. Se a gente tentar montar algo com essas peças próprias da capoeira, fica muito mais fácil de desenvolver nossas próprias técnicas e táticas próprias da capoeira e daqui conseguir esse jogo luta da capoeira, mas com essas próprias peças. E assim a coisa pode desenvolver de uma outra maneira. Porque é muito confuso, e aqui é uma opinião própria, é muito confuso, claro, quando eu começo a estabelecer, eu começo a praticar outra atividade. Outra atividade, por exemplo, uma atividade acrobática. Eu vou na atividade acrobática, e se for uma atividade acrobática, ali os elementos, as coisas que vão ter valor são, por exemplo, uma atividade acrobática, quanto mais eu gire no ar, melhor. Quanto mais tempo eu aguento numa posição, é mais valorado. Porém, claro, de repente eu estou treinando para um exemplo simples, para fazer uma parada de mão, né? Uma bananeira, essa parada de mão, essa bananeira, e aguentar 1 minuto e meio. Se eu vou numa ginástica olímpica, por exemplo, eu vou estar ali e vou treinar especificamente para melhorar essa habilidade, que na ginástica olímpica é muito importante. O controle do corpo na posição estática. E com o apoio das mãos, cabeça para baixo e os pés para cima, fazendo a parada de mão. Isso na ginástica olímpica é muito importante. Mas se eu venho com essa maneira que na ginástica olímpica tem muita importância e tento colocar ela dentro do jogo da capoeira, não vai ter nenhum sentido e as pessoas não vão entender. Mas como eu estou praticando muito isso, para mim vai ser algo natural. E a mesma coisa, o que a gente viu, vários fenômenos acontecendo nos últimos anos, nas últimas décadas dentro da capoeira, nos últimos 10, 15 anos, por exemplo, as outras artes marciais, né? Perfeitamente se podia ver quando algum capoeirista estava praticando, por exemplo, o boxe. Porém, o boxe não existe o uso das pernas, não existe o uso de nada mais, somente o uso das mãos. Então ali a maneira de destacar e de treinar é para utilizar as mãos cada vez mais. Claro, vinha o capoeirista que tinha essa habilidade desenvolvida numa outra luta e quando jogava na roda, utilizava as mãos como no boxe. Então também não encaixa, não estava encaixando. E assim outros exemplos, como pode ser o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, etc, etc, etc. E é uma opinião também pessoal minha que talvez, porque isso não acontece nas outras lutas. Tu vai numa academia de boxe e vai fazer uma luva no final do treino, entendeu? Eu já fui em academia de boxe, tu vai fazer uma luva no final do treino. Se tu for lá nessa academia de boxe e fizer uma melodia de compasso durante a luva, vão te chamar de maluco, vão dizer, ei, para aí, e vão te afastar disso daí. Porque eu estou misturando, não tem nenhuma relação. Entendeu? Então aqui no jogo da capoeira a gente já existe uns elementos fundamentais, umas técnicas próprias da capoeira que a gente pode começar a desenvolver para melhorar essa forma de jogo e luta da própria capoeira. Saber o que é a capoeira na prática para saber como treinar, entendeu? Isso é muito importante. Então, vamos deixar os aspectos agora históricos de lado. Não, a capoeira é tudo, a capoeira é cultura. Existe uma parte muito importante da capoeira, porém, se a gente quer aperfeiçoar e melhorar a nossa forma de treinar e praticar capoeira, temos que identificar o que é a capoeira realmente.
Então é muito importante determinar e conhecer essas formas de prática. Por exemplo, a definição de jogo. Jogo é toda e qualquer atividade em que as regras são feitas ou criadas num ambiente restrito ou até mesmo de imediato. Em contrapartida ao esporte, em que as regras são mais estáveis. Por isso eu pergunto para vocês, a capoeira ela é um esporte ou ela é um jogo? Para ela ser um esporte, é como eu estava falando, o boxe é um esporte. E o boxe, tu vai lá, é somente o uso das mãos, e quem tentar usar a perna não está fazendo boxe. E não é permitido fazer o boxe. Então, como a gente existem umas regras na capoeira, porém essas regras, elas vão sendo feitas, vão sendo criadas, elas vão modificando em função da própria prática. Elas não são regras estáveis, né? No caso do esporte, é uma regra estável. Então aqui a gente também pode encontrar dentro dessa definição de jogo, jogos lúdicos, jogos atléticos esportivos e jogos marciais. Uma reflexão, minha própria também, de importante definir e saber identificar bem o que é a capoeira para facilitar o treinamento e a prática, né? Então, na minha concepção, a capoeira é um jogo atlético e marcial com as suas origens na África, antes do século XIX. Porém, ela foi desenvolvida no Brasil depois do século XX. Essa forma que a gente conhece de jogar capoeira hoje em dia, ela é uma forma desenvolvida no Brasil. E até mesmo as capoeiras que podem ser chamadas mais tradicionais, porém as diferenças não são muito grandes. Por exemplo, a que a gente conhece como capoeira Angola, capoeira regional, elas são praticadas numa roda, ao ritmo do instrumento. Isso não da origem, por exemplo, das origens africanas. E sim é uma coisa mais contemporânea. É uma coisa mais, mesmo que a gente fale que a capoeira contemporânea é depois dos anos 70, 80, na verdade esse desenvolvimento ele continua. E a palavra contemporâneo também significa ao mesmo tempo que o momento atual. Contemporânea, com esse mesmo tempo. Porém, vamos mais um passo para frente para entender. Na minha concepção também, a capoeira é uma combinação aleatória de movimentos. Combinação aleatória significa uma combinação variada de movimentos, de ações motoras. Que essa combinação diversa, que eu vou entrar, por exemplo, que combinação eu vou fazer? Eu vou fazer que elementos eu vou utilizar? Eu não tenho definido. Por quê? Porque ela está condicionada a estímulos externos. Quais são os estímulos externos? O toque do berimbau, o espaço que eu tenho para me movimentar e o próprio jogador que está na minha frente. Então a minha combinação que eu quero fazer de movimentos, ela está condicionada por esses estímulos. E o principal é o capoeirista que está jogando comigo. Entre eles, uma outra combinação aleatória condicionada pela primeira. O que eu quero dizer? Claro, eu vou tentar fazer algumas combinações de movimentos, mas está condicionado pelo jogador que está na frente. E esse jogador que está na frente, também essa combinação dele está condicionada pela minha, que eu comecei ou não comecei. Então essa é a dificuldade do jogo da capoeira, porque é entre duas pessoas. Vamos ver aqui então exemplos. Combinação aleatória de movimentos. Chutes frontais, mais giro, mais esquivas, mais ataques, mais acrobacias. Em que ordem? Não somente é importante o que, mas também como. Claro, porque aqui, insisto, se a gente for treinar o karatê, no karatê existe uma série de chutes, uma série de defesas, mas dentro da prática do karatê existe uma coisa importante que são as katas, né? As katas que é aquela habilidade de fazer essa quantidade de movimentos. E ela é uma luta reta, tudo é reto, é da sua posição para frente. A capoeira não tem, não é só importante o que treinar, como também a forma de treinar. E às vezes a gente se engana pensando que está treinando de uma maneira correta porque eu estou treinando um movimento. Mas esse movimento tem duas coisas, é o movimento que tu quer fazer e a forma que tu está treinando ele também. Estão condicionadas a estímulos externos. E esses estímulos são auditivos, o ritmo, a cadência,
são visuais, movimentos do companheiro, do adversário, e são sinestésicos, o contato corporal e a própria percepção do espaço, né, do tamanho da roda, por exemplo, e da distância que eu tenho. Então isso também é importante na hora de treinar. Um exemplo fácil. Normalmente, a maioria das academias, existe uma grande parte do treinamento que é bastante típico em várias academias treinar todo mundo assim em filas, de frente para o espelho, por exemplo, onde o mestre, o professor está dando estímulos, quase sempre alguns estímulos visuais, mas a maioria auditiva. Por exemplo, vai fazer uma sequência de chutes e esquivas e se dirige pela contagem, né? 1, 2, e de uma maneira só. Então a gente deveria buscar formas de treinar onde pudesse misturar todos esses estímulos externos, tanto auditivo, como visual, como sinestésico. E o melhor treinamento sempre é o treinamento de dupla, treinamento 2 a 2, onde essa dupla está treinando e existe esse estímulo auditivo, que é o ritmo, a cadência, pode ser feito também com o toque de instrumentos, visual, porque eu tenho que ver o meu companheiro, o meu adversário, e sinestésico, porque existe esse contato corporal ou a ameaça desse contato. E essa outra combinação aleatória, condicionada pela primeira, chutes frontais, giros e esquivas, porém, em que ordem? Que também é uma outra herança no treinamento da capoeira, ou um outro costume no treinamento da capoeira, sempre determinar que chute vai fazer e que hora vai fazer. Vamos lá, eu começo lá, eu faço a ginga, e você faz um chute, eu faço uma esquiva, mas não é isso, tu faz uma melô de compasso, eu faço uma esquiva e te ataco com uma queixada e tu faz uma esquiva. Ginga, porém essa realidade no jogo da capoeira, ela não existe, não é coreografiado, né? Não existe essa coreografia. Então é importante também dentro do treinamento. E agora vocês devem estar perguntando, né? Mas como é que eu vou fazer para treinar, aprender esses movimentos, para depois colocar ele em prática? Claro que existe um momento importante de treinar esses movimentos de forma isolada e aonde esses estímulos externos não vão ser importantes, que é no momento de aprender esses movimentos, de aperfeiçoar esses movimentos. Aí isso se chama técnica. Porém, a aplicação dessas técnicas em situações reais de jogos, ou de jogo marcial, ou jogo lúdico, ou jogo atlético, ela vem no momento é o que a gente fala mais como a tática, né? A aplicação técnica na situação real é a tática a ser utilizada. No próximo vídeo, pessoal, é o que a gente vai começar a falar. Vamos ver as diferenças entre a aula de capoeira e o treino de capoeira. São coisas iguais, uma aula de capoeira que um treino de capoeira, e é o que a gente vai abordar no próximo dia. Muito obrigado. Leandro Ferreira, Mestre Grilo, e quem quiser pode me escrever ao e-mail grilocapoeira@hotmail.com.